mas temos procurado entender, de acordo com a confissão que cremos ser a mais fiel à Escritura, o que ela tem para nós, como nós devemos nos aproximar dela, qual é o peso que ela tem para nós. Então, nós vamos retomar aqui a nossa 8ª parte desse estudo sobre as Sagradas Escrituras, lembrando que nós vamos, o próximo, assim que acabarmos as Escrituras, o que nós cremos sobre as Escrituras, nós vamos ver o que cremos sobre Deus, sobre a Trindade. E por que nós estamos fundamentando na Escritura? Porque tudo que nós vamos falar sobre Deus só temos na Bíblia para poder compreender. Já compartilhei com alguns irmãos, eu gosto de, na minha devocional, estudar um livro do Velho e um livro do Novo, intercalando. No Velho estou estudando um livro de Números e eu comecei agora no Novo Romanos. E aí, logo do início, já me salta aos olhos o que Paulo e como Paulo considera a Escritura. Romanos capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. O que nós vemos aqui? Paulo está iniciando aquela carta para os irmãos de Roma que ele desejava visitar. Ele não havia plantado a igreja de Roma. Provavelmente, é maravilhoso pensar nisso, no Pentecostes, o que aconteceu no dia de Pentecostes? Muitos irmãos, muitos judeus de vários lugares do mundo foram para Jerusalém para celebrar a festa judaica do Pentecostes. E ali então foram, se você for ler lá em Atos capítulo 2, várias nacionalidades, são 17 nacionalidades, e lá estão aqueles que vieram, judeus que foram de Roma. E o que acontece ali? O Espírito Santo vem, enche aqueles irmãos, eles falam em outros idiomas, inclusive nas línguas daquelas pessoas que estavam lá, provavelmente o latim também, porque o Império Romano, a língua oficial era o latim, e então eles pregam, falam das maravilhas de Deus em latim para aqueles de Roma, judeus que estavam lá para celebrar uma festa judaica. Pedro pega aquele, dirigido pelo Espírito Santo, e prega o Evangelho e 3.000 pessoas creem. O que acontece? Aqueles judeus que creram em Cristo, que foram de Roma, voltaram para Roma, começaram a pregar o Evangelho lá, e a igreja nasce em Roma. E Paulo não conhecia pessoalmente aqueles irmãos, mas sabia do que o Senhor estava fazendo ali. Mas o ponto é que Paulo, então, ele disse que ele foi separado para o Evangelho de Deus, o qual que Deus prometeu, onde ele prometeu, isso que me maravilha e que me alegra hoje, diante de tantos pastores que minimizam a autoridade, a importância da Escritura. Ele diz, nas Santas Escrituras, ou nas Sagradas Escrituras. A gente vê também aqui que já Paulo está dizendo que o evangelho que ele foi separado, que Deus prometeu, está na Bíblia. Não há boa nova fora da Escritura. E o que é o evangelho? O evangelho, a palavra evangelho, significa uma boa notícia, uma boa nova, e que todos nós precisamos ouvir. Por quê? Porque nós estamos separados de Deus, nascemos em pecado. Somos pecadores desde que nascemos e por isso que cometemos muitos pecados. E nesse estado estamos separados de Deus. Paulo vai falar logo em seguida em Romanos capítulo, ali no capítulo, versículo 18, ele vai falar assim, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre todos aqueles que detêm a verdade pela injustiça. E ele está falando de todos os seres humanos que nascem em pecado. E nós estamos debaixo da ira de Deus quando nós nascemos, por isso cometemos pecados. Mas a Bíblia diz também que apesar de estarmos debaixo da ira, Deus então envia o seu Filho para salvar pecadores como nós. E é uma boa notícia. Essa é a boa notícia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a notícia. Jesus é aquele que tira os pecados de pecadores. Todos? Não. Aqueles que o recebem. Todos aqueles que então, movidos pelo Espírito Santo,
se arrependem de seus pecados e olham para Cristo, crendo que lá na cruz Cristo pagou por eles. E não somente pagou, mas morreu por nós. Não somente morreu por nós, mas nos fez morrer. E na sua ressurreição, nos deu uma nova vida. Todos aqueles que creem neste fato, que só pode ser crido pela ação do Espírito Santo, todos aqueles que creem no Evangelho, passam a ser novas criaturas, filhos de Deus. O Evangelho é isso, você crê no Evangelho? Essa é a pergunta mais importante que nós precisamos saber responder. Mas o ponto é aqui o que Paulo chama a Bíblia. É claro que ele está falando do Velho Testamento, mas isso se aplica ao Novo Testamento. E eu estava pensando, a palavra santa aqui no grego, ela é usada, por exemplo, para a mesma palavra para chamar então Jesus, o Santo de Deus, para falar do Espírito Santo e do Deus que é santo. Todos esses textos do Novo Testamento, eu não coloquei as referências, deveria ter colocado, são referências da palavra santo sendo aplicadas a Jesus, a palavra santo sendo aplicadas a Jesus, ao Espírito e a Deus. E a mesma palavra Paulo aplica à Bíblia. Não é maravilhoso isso? Não, a Bíblia está cheia de erros, como alguns dizem. Não. Irmãos, não há diferença entre Deus e a sua palavra. A Bíblia, ela é sagrada, ela é santa, porque ela foi inspirada pelo Deus que é santo. O Deus que não erra, portanto não tem erro. Ainda que alguns evangélicos, inclusive, queiram dizer isso. Por isso que nós temos dedicado tempo, então, ao estudo da Escritura. E aí nós vamos para o parágrafo 8 da confissão. A nossa confissão, lembrando que ela está disponível. Até o irmão André, olha lá, o irmão André, um exemplo, ele fez a cópia, tirou, quem quiser. É só imprimir e trazer para copiar ali, para ver se nós estamos lendo de acordo. A confissão da comunidade está disponível na nossa página na internet. Diz assim, nós estamos continuando vendo o que cremos sobre a Escritura. O Antigo Testamento em hebraico, que era a língua vernácula do povo de Deus na antiguidade, e o Novo Testamento em grego, que em sua época era a língua mais conhecida entre as nações, tendo sido diretamente inspirados por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros no decorrer no correr dos séculos, são, portanto, autênticos, de maneira que em toda controvérsia de natureza religiosa, a igreja deve apelar para eles como palavra final. Nós temos enfatizado, nós não precisamos de mais nada, nem de um concílio, de uma liderança, para dizer que é só a Bíblia que nós temos necessidade. O ponto é que nós precisamos da Bíblia, sim, só ela, sim, mas todos os evangélicos dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí que nós precisamos entender que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela precisa ser interpretada corretamente. E essa é a grande diferença entre os evangélicos. O texto está dizendo que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que era a língua vernácula do povo de Deus. Essa palavra vernácula é o idioma próprio de uma nação ou de um país. Era a língua original e o hebraico era a língua dos hebreus. Era uma língua quase que exclusiva para aquele povo. No Novo Testamento, ele foi escrito há alguns trechos, pouquíssimos trechos do Velho Testamento que foram escritos em aramaico. Mas é 99,9% do texto no Velho Testamento que foi escrito em hebraico. O hebraico que existe hoje em Israel, ele não é o hebraico bíblico, ele teve algumas mudanças. E o aramaico é uma língua extinta hoje. Me parece que alguns povos ainda falam no Oriente o aramaico, mas é praticamente insignificante. O ponto é que, e aqui é interessante, é que o Novo Testamento, ele foi escrito em grego
e um grego chamado grego koiné. O que é esse grego koiné? Era um grego simples, não era uma linguagem sofisticada, erudita. Por quê? O que a gente pode concluir disso? Porque Deus queria que todos tivessem acesso à palavra de Deus. Essa é uma compreensão dos irmãos nesse sentido. Já vimos aqui o texto de Romanos capítulo 3, versículos 1 a 2. Vamos lê-lo de novo. Paulo fala da condenação dos gentios e judeus, mas aí ele levanta uma pergunta que talvez os judeus pudessem fazer. Qual que era a vantagem então de ser judeu, se isso não conta para Deus? Romanos capítulo 3, versos 1 e 2, diz assim: que vantagem há então em ser judeu, ou que utilidade há na circuncisão? E ele mesmo responde: muita, em todos os sentidos. Qual é a vantagem? Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Algumas versões dizem oráculos de Deus. Oráculo é uma revelação de Deus. Então, qual é a vantagem de ser judeu, já que tudo que a gente faz aí, você está dizendo que a salvação é pela graça e não conta? Qual que é? Não, tem a vantagem é que vocês têm a palavra. Vocês não estão obedecendo, não estão seguindo, mas ele tem a palavra. Então, é uma grande vantagem. E o que maravilha é que Paulo está dizendo principalmente, olha só, mas e os sinais, os milagres que foram feitos no Velho Testamento? Ele está dando ênfase que o principal de tudo que Deus fez para o povo judeu foi deixar a sua palavra para ele e para nós. O texto da confissão então diz também que estes textos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, foram inspirados diretamente por Deus. E isso é inegociável para a igreja. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, pois vem de um Deus que não erra. É um raciocínio simples. Infelizmente, como disse, e parece que isso tem crescido em alguns círculos evangélicos, não é bem assim, não pode usar essa palavra inerrante, há erros de cópias. Não, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, e por isso nós não podemos ter comunhão com evangélicos, entre aspas, que negam a inerrância da Escritura. Por quê? Bom, se a Bíblia tem algum erro, quem disse que ela não erra em tudo? Se ela tem um erro, vamos admitir, quem garante que ela não erre em tudo? Outro ponto, se ela tem erro, quem vai dizer qual é o erro? E se alguém disser, quem passa a ser a autoridade? Quem disse? É isso ou não é? Se a Bíblia é só a Escritura, ela é a autoridade, então eu que tenho que me adequar a ela, ainda que eu não entenda. Agora, se alguém diz, não, isso não é, quem passou a ser a autoridade? Não é mais a Bíblia. E nós não cremos assim, ela continua sendo a única regra de fé e de prática para a verdadeira igreja. A história mostra que Deus, em seu cuidado e providência, e aí a explicação, o que é a palavra providência? A providência divina se refere ao poder supremo de Deus, a sua superintendência, o seu governo ou agência de Deus sobre os eventos nas vidas das pessoas por toda a história, seja no passado, presente e futuro, e é o governo de Deus em que nada acontece sem que Ele permita. Mas eu faço isso porque eu quero, e o outro, não, sim, mas Deus, um poder supremo, governa absolutamente tudo, sem isentar a responsabilidade das pessoas. A providência de Deus é isso. Ele, em sua providência, ainda que muitos quisessem acabar com a Bíblia, governou para que ela, e cuidou para que ela chegasse até nós. Porque muito foi feito para que a Bíblia fosse extinta, para que somente o clero tivesse acesso, para que somente eles pudessem ter acesso. Eles queriam manter o povo ignorante em todos os sentidos, inclusive em poder ler. Por quê? Porque é muito mais fácil você dominar alguém.
Agora, deu a Bíblia na mão de uma pessoa, você deu uma arma na mão dela. Tudo foi feito para que nós não tivéssemos acesso, mas Deus, em seu governo, a sua providência, pela sua graça, trouxe isso para nós. Um dos pontos que nós cremos que são fundamentais, na diferença em teologia, é que nós cremos no teísmo, que significa que Deus governa tudo. Por isso nós falamos de decretos, nós vamos ver sobre isso. Por isso Deus governa cada detalhe. Você é responsável pelas suas ações, mas por trás das suas ações está um governo soberano de Deus. Alguns vão dizer que é uma outra linha chamada deísmo, é que Deus criou e o caos está aí, por quê? Porque Deus criou e deixou. E está tudo do jeito que está porque Ele tirou a mão. Não, Ele governa cada detalhe. Está dizendo também a confissão que estes textos são conservados puros no correr dos séculos, portanto, eles são autênticos. Deus conservou a sua palavra, portanto, a palavra dele é autêntica. E isso é inegociável para nós. E nós não vamos compartilhar e ter comunhão com aqueles que negam isso, ainda que sejam evangélicos. Porque eles perderam um dos pilares da genuína fé verdadeira. E que a história mostra quantos erros não foram feitos justamente pela igreja ter perdido esse alvo, esse foco. De maneira, então, que em toda controvérsia de natureza religiosa, ou seja, daquilo que cremos, a igreja deve apelar para o quê? Para a palavra de Deus. Houve uma discussão, houve uma diferença teológica, visão, ensino. Qual que é o divisor de águas? A nossa confissão? Não. A minha denominação? Não. O concílio? O Supremo Concílio? A convenção? Não. A palavra de Deus. A Bíblia. A verdadeira igreja deve apelar ou se fundamentar onde? No Velho e no Novo Testamento, que são a palavra de Deus. Ela é a autoridade final. Ensinos, e aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Ensinos e práticas dos mais diversos, como, por exemplo, confissão positiva, purgatório, salvação por fé mais obras, a segunda bênção que algumas igrejas pentecostais dizem, não, você crê em Jesus, salvo pela graça, agora você precisa de uma segunda bênção. Uma segunda unção do Espírito Santo que se manifesta como? Falar em línguas. A instituição de pastoras. Eu estava conversando com os irmãos ali agora de uma igreja aqui que o pastor ele é pastor e instituiu a esposa como pastora. O casamento gay, existem igrejas evangélicas que dizem isso. Teologia da prosperidade e por aí vai. Onde nós devemos nos pautar para dizer que tudo está errado? Na Bíblia. Mas quando ela tem erros, quando ela deixa de ser a autoridade máxima sobre a igreja, acabou a referência. E aí vai desde os menores erros até os grandes erros, porque nós perdemos a Bíblia como referência. Um dos textos que nós também já vimos está em Isaías, no capítulo 8, os versículos 19 a 20. Nós já vimos esse texto, que os irmãos na confissão às vezes repetiam os textos para mostrar diferentes partes do versículo para evidenciar alguns ensinos, algumas bases. Aqui, Deus está usando o profeta Isaías para trazer a sua palavra. No versículo 1 do capítulo 8, ele diz assim, disse-me também o Senhor, toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Ou seja, Deus está dizendo para ele escrever, o profeta Isaías. Portanto, se é Deus falando, ele traz vários ensinos, correções, profecias, e nos versículos 19 e 20, que é o ponto que eu gostaria de ver, Deus exorta ao profeta que fale ao seu povo o seguinte: quando disserem a vocês, consultem médios e espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos, respondam, a lei e os mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Nós já tratamos esse texto. Mas o que está acontecendo aqui? Isaías está alertando contra falsos mestres que diriam,
olha, vamos consultar médiuns e espíritas. Não, vamos tirar um pouco dessa realidade, vamos trazer para nós. Vamos consultar o profeta da igreja tal lá, que ele tem uma revelação direta de Deus. Isso não acontece? Lógico que acontece. Não. Aí o que Deus está falando para Isaías? Não. Examinar o quê? A lei e os mandamentos. O que no contexto do Velho Testamento, está falando o quê? Da palavra de Deus. Examine, respondam assim, se alguém te trouxer algum ensino que seja contrário à palavra de Deus, não aceite, porque se vocês não fizerem dessa forma, vocês jamais verão a luz. E nós vemos exemplos na palavra onde Deus, inclusive, usa falsos profetas para testar o povo dele. No final dos tempos, quando o anticristo vier, a Bíblia fala do anticristo. A Bíblia diz que Deus, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, que Deus vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira. Deus vai usar o anticristo para pessoas que não dão valor à verdade, à sua palavra, para serem enganados. É sério isso. Voltando para a confissão. Mas visto, e aqui o segundo ponto, que essas línguas originais não são conhecidas de todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras, e que é ordenado a ler, a examinar as Escrituras no temor de Deus, os testamentos devem ser trazidos para a língua de cada nação, a fim de que, permanecendo a palavra no povo de Deus, abundantemente todos adorem a Deus de maneira aceitável e pela paciência, consolação das Escrituras, possam ter esperança. Olha que aqueles irmãos estavam entendendo. Por quê? Lembra que essa confissão foi escrita no ano 1689. Ela foi escrita um pouco antes, algumas décadas antes, mas oficializada. Por quê? Porque 100 anos antes, ninguém tinha acesso à Bíblia na sua própria língua. Então eles estão enfatizando que todo mundo tem que ter a Bíblia na sua mão, na sua língua, para que ela possa entender. Só antes, nós vimos isso há uns 2 ou 3 estudos, da questão de quantos irmãos não morreram por causa da palavra de Deus, só por traduzirem a Bíblia na sua língua vernácula. O que tinha o clero, o magistério católico romano, tinha acesso à Escritura, estava em latim. Muitos padres, inclusive, não sabiam latim, apenas rezavam, daí a reza, a missa, sem saber o que ele estava falando, porque o latim era uma língua erudita, não era para todos. E aí o que eles fizeram? Vamos trazer a Bíblia para esse povo. A justificativa era que, para o catolicismo, uma das justificativas é que era caro para trazer. Custe o que custar, todo mundo tem que ter acesso à palavra de Deus. Não é à toa que a igreja estava totalmente corrompida. O que fez que a igreja retomasse o rumo? A palavra de Deus. Deus usou homens, sim, mas o que esses homens faziam? Vamos voltar para a Escritura. Tristemente, como a história se repete, a gente está vendo isso, vim para a época da Reforma, mas vamos voltar para o Velho Testamento. O profeta Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 6. O historiador Neemias, capítulo 8, os versículos 1 a 6. Na época, o que aconteceu? O povo Deus mandava julgamentos várias vezes para o povo que se esquecia da sua palavra, e nesse caso o povo estava debaixo do Império Babilônico. Passados anos, eles estavam voltando para Jerusalém. E o que alegra é ver como Deus usa, então, Neemias e Esdras para que eles voltassem para um ponto fundamental. Para que o povo de Deus voltasse para um ponto que eles jamais deveriam ter abandonado. Olha o que o texto diz. Todo o povo, aqui eles se reúnem em Jerusalém, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel.
Assim, no dia primeiro do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia. A assembleia é uma reunião do povo, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele leu em voz alta desde o raiar da manhã, leu a lei, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. Sempre quando há uma repetição em um texto, o texto quer trazer uma ênfase. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira ou construída para a ocasião. Aí tem uma relação de nomes aí, eu saltei só para a gente ir para o foco. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados o rosto em terra. O que produziu isso, irmãos? A leitura da palavra de Deus. O homem faz isso? O homem faz barulho. O homem produz avivamento? De jeito nenhum. Deus produz um avivar na sua igreja, no seu povo, por meio da sua palavra. O alvo era louvar e adorar o Senhor. Qual a base para ser feito isso? A lei. Lembra, irmãos, quando nós estamos falando de lei, às vezes a palavra lei, ela aparece no Novo Testamento, inclusive, como um resumo de todo o escrito do Velho Testamento. Lei, vamos ler Pentateuco, profetas, livros poéticos. A lei foi lida e o povo então se prostrou diante do Senhor e adorou ao Senhor. No Novo Testamento, o povo de Deus também examinava a Escritura, o povo de Deus. Os religiosos examinavam o que os fariseus diziam, mas o povo de Deus examinava a Escritura. E é esse texto que nós vamos ler, Atos capítulo 17, versículos 10 a 12. Paulo está em sua segunda viagem missionária. Ele está indo em várias cidades, lugares e pregando a palavra. E aí diz assim, os versículos 10 a 12 de Atos 17. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Eles estavam em Tessalônica, saem de Tessalônica e vão para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. É maravilhoso isso. O que eles fizeram? Vou fazer um movimento de crescimento de igreja. Nosso alvo, como eu vi uma vez o pastor, nosso alvo para o ano que vem é tantas células. Como é que você estabelece quantas células vão ter se quem acrescenta a igreja é Deus? Como é que você estabelece isso? Não, vamos fazer uma técnica, vamos chamar as pessoas, atraí-las. Não, o que nós precisamos é apresentar a palavra de Deus. Paulo estava pregando, o alvo de Paulo, Deus o escolheu para pregar aos gentios, mas ele não perdia tempo, chegava na cidade, tem a sinagoga, ele vai lá para falar de Cristo. E nessa sinagoga, a gente vê pelo texto, havia também gregos ali. Os chamados eram os prosélitos, que às vezes eram pessoas que eram convertidas de religiões pagãs para o judaísmo. Como um judeu e um ex-fariseu, ele tinha acesso à sinagoga. E ele então vai àquela sinagoga e ali ele nota algo diferente. Lucas está dizendo que os judeus de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Nobreza o que? Eles eram mais ricos, mais cultos, mais poderosos? Não. A nobreza deles estava em eles examinar a Escritura. Isso é maravilhoso. Nós estávamos quinta-feira, a irmã Carla não está aí, e eu estava citando o texto e ela está anotando tudo ali. E aí eu citei o texto, a referência errada. Ela falou, a referência aí está errada, pastor. Brincadeira, ela não falou assim, mas ela mostrou. E aí eu falei, irmã, é verdade, tá? Eu não acho, deixa eu achar esse texto.
E aí, o estudo continuou, no final eu falei, ó, irmã, você estava certa a referência. Graças a Deus por isso, quem quer que seja, ainda que seja o apóstolo Paulo. Já pensou nisso, irmão? Nossa, o apóstolo Paulo viu Jesus ressurreto, escolhido pessoalmente por Cristo. Para que eu vou ficar questionando? Que é o apóstolo Paulo. O que ele falou, está falado. Aqueles homens examinavam o que o apóstolo Paulo estava dizendo. De acordo com o quê? Com a ideia deles? Não, se estava nas Escrituras. Isso é fantástico, irmãos. Que dirá o Flávio? Que dirá o reverendo Flávio? E o pastor Marcos Salles? Misericórdia! Os irmãos nas casas aí, o irmão André Mores lá, não deixa... Onde é que está isso aí na Bíblia, irmão? Não é só presbítero, não quero ver na Bíblia, interpretada corretamente. Irmão, eu estou brincando, mas é a mais pura verdade. Por que acontece hoje nas igrejas? Primeiro que ninguém lê a Bíblia, melhor para o pastor, que ele fala bobagem, não lê, fala amém, qualquer coisa. Lucas está dizendo que eles não se importavam quem estava falando. Eles receberam a mensagem, a palavra com grande interesse, mas espera aí, vamos lá ver. Tá na palavra, era assim, né? Não era na Bíblia, era assim. Abriu, tá de acordo com a Escritura. Então, amém. E o que é fantástico é isso. Assim, com a pregação bíblica e cristocêntrica, o que aconteceu? Creram muitos dentre os judeus, gregos, homens e mulheres de elevada posição. Tinha técnica para crescimento ali? Não. Quando Pedro vai pregar no Pentecostes, tem técnica para crescimento de igreja? Não. Pedro pega a palavra e as pessoas são convertidas pela ação do Espírito de Deus. Irmãos, já participei de reunião de conselho de pastores aqui nessa cidade, onde o cara ficou 40 minutos, não abriu a Bíblia, dizendo como se enche igreja. Por favor. E todo mundo acha maravilhoso. Primeiro que não é a responsabilidade nossa encher a igreja. É Deus quem salva, Ele faz tudo. Ele que regenera, Ele converte. Nossa responsabilidade é pregar a palavra, ser fiel à Escritura, na centralidade do Evangelho. E Deus vai fazer, porque Ele tem os seus em todos os lugares do mundo. Por que isso aconteceu então? E o que tem a ver com a confissão? Porque aqueles homens, eles tinham as Escrituras de acordo com a sua língua. Eles estavam examinando o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Por isso que nós cremos, então, é ordenado para você poder ler e examinar as Escrituras no temor de Deus, você precisa entender o que você está lendo. Vou dar uma Bíblia de japonês para você. Você vai entender alguma coisa? Por isso que nós queremos que a Bíblia esteja na nossa língua, para poder ler, e Deus, pelo seu Espírito Santo, e aí o temor a Deus, Ele vai falar conosco. E é maravilhoso isso. Por isso que Ele está falando, no temor, Senhor, isso aqui não é um livro, isso aqui é o Senhor. Fala comigo, Senhor. Irmãos, Ele fala. Ele fala melhor do que qualquer pregador na história, Ele fala pela sua palavra. Por isso que nós precisamos permanecer, então, na Escritura. E é interessante, irmãos, que essa prática, quando Paulo, Silas e os irmãos plantando as igrejas, o que acontecia? Os presbíteros eram instituídos para a liderança da igreja local, não que eles fossem nada, eles não são nada. Mas aí o que acontecia? Paulo, Pedro, as cartas eram escritas, Judas, João, e essas cartas eram enviadas para a igreja. O que os presbíteros deviam fazer? Ler essa carta. Chegou aqui a carta do irmão Paulo para nós, irmãos. Vamos ler. Lembra o que aconteceu lá com Neemias? Leram o dia inteiro. Por isso que hoje tem bastante louvor na igreja, porque muita palavra enche. Então vamos fazer bastante louvor. Então eles leram a palavra e Deus falava. E aí vinham os irmãos copiando. Vamos passar essa cópia aqui, veio do Paulo, veio de Pedro. Vamos passar essas cópias para os irmãos terem acesso à Escritura. Essa prática se tornou comum na igreja primitiva e foi Deus a usou para levantar a sua igreja, e gente morrendo por amor a Cristo, e a igreja crescia.
A confissão está nos ensinando, nos dirigindo a ler e examinar as Escrituras no temor de Deus, por isso nós precisamos dela na nossa língua. Qual que é a razão? A fim de que, permanecendo a palavra no povo de Deus abundantemente, todos adorem a Deus de maneira aceitável e pela paciência e consolação das Escrituras possam ter esperança. Por que um monte de coisa acontece na igreja hoje que você não... Isso tem a ver, porque não está na Bíblia? Porque as pessoas não examinam a Bíblia. Elas não leem a palavra de Deus, então elas trazem muitas práticas para o meio da igreja que não tem nada a ver com a Escritura. É nisso que nós cremos, é por isso que nós enfatizamos tanto as Escrituras. Irmãos, nós não temos nada para falar. Eu não tenho nenhuma novidade para trazer para ninguém. Se nós tivermos a palavra permanecendo abundantemente em nós, nós vamos cultuar a Deus, por exemplo, como Paulo fala em 1 Coríntios, com ordem e decência. Vocês já viram algum culto sem ordem e decência? Eu já participei, inclusive. E aquilo lá em nome do Espírito Santo. É meu Espírito Santo? De jeito nenhum. Porque o Espírito Santo, que inspirou a palavra, mandou Paulo dizer que o culto deve ser com ordem e decência. Eu já participei de cada coisa aqui, que só pela misericórdia. Minha esposa está rindo, uma vez a gente foi aqui um tempo atrás, não vou falar qual foi, era uma igreja pentecostal, e nós fomos lá porque o profeta, familiar meu, que estava defendendo que o profeta lá ele tinha um dom. O dom era pozinho de ouro na mão dele. Fantástico. Incrível como isso edifica as pessoas. Um pozinho de ouro na mão do profeta. A gente foi lá. E chegou lá 300 pessoas. E o profeta entrou. E a hora que o profeta vai entrar, toca uma música de drama secular. Para dar o clima, né? O cara vai entrar, o profeta de Deus. E aí ele entra. E aí ele diz assim, eu quero fazer uma profecia aqui. E quem não der 3 pulinhos não vai receber a profecia. E todo mundo pula. O que tinha aquilo lá? O louvor antes, o tablado era mais ou menos dessa altura, ele saía correndo, dava soco no ar assim, corria cantando com o microfone sem fio, no final estava ensopado, suor. O que ele estava cantando? Nem sei. Isso tem a ver com... Vai perguntar, mas onde está... Não, isso é ação do Espírito de Deus. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Tem texto fora de contexto para tudo, irmãos. Nós precisamos da Escritura para adorar a Deus de maneira que o honre. Nossos cânticos têm que ter centrados em Deus, não no homem, não no sentimento, não na vitória que eu quero ter. Deus vai salvar pessoas por meio da pregação fiel da palavra centrada em Cristo. E nós vamos ser edificados por meio da ação do Espírito, segundo a sua palavra. E então vamos adorar a Deus de maneira aceitável a Ele. Irmãos, não é maravilhoso isso? Não é toda a verdade? Vocês não creem nos dons do Espírito? A gente crê, de acordo com a Escritura. Quais os textos que fundamentam esse parágrafo? Atos capítulo 15. E aqui está acontecendo ali o concílio de Jerusalém. O que foi o concílio de Jerusalém? Paulo e Silas estavam pregando aos gentios, pessoas estão sendo convertidas, e aí chegam os judeus legalistas que têm que dizer assim, esse povo aí, Jesus sim, mas tem que circuncidar. Fé mais obras. Aí então, Paulo e Silas, e Paulo, se tinha alguma coisa que fazia Paulo ficar bravo, era negar a graça de Deus, eles vão para Jerusalém, se reúnem com os apóstolos que estão em Jerusalém, e com os presbíteros que já haviam sido instituídos ali. Paulo vai dizer, não, isso não pode ser aceito. Pedro então vai se levantar e ele vai dizer, irmãos, nós somos salvos pela graça. Versículo 11, eu estou saltando aqui os versículos. Paulo vai dizer que os judeus queriam circuncidar, versículo 1. Eles se reúnem, os apóstolos e presbíteros, versículo 4. Somos todos salvos pela graça. Pedro diz agora, se levanta, que os pilares, Paulo e Pedro se levantam para dizer que nós somos salvos pela graça, assim como eles também, irmãos. Está falando para os judeus, porque Jerusalém é a cidade dos judeus. Os primeiros cristãos eram judeus.
Então Tiago mostra a base de tudo isso que Paulo e Pedro estão dizendo. Atos capítulo 15, versículo 15. Olha o que ele diz aqui, Lucas escrevendo que Tiago diz: conferem com isto, o que Paulo e Pedro estão dizendo, as palavras dos profetas como está escrito. O divisor de águas qual é? Diferenças teológicas, qual que é? Vão para a Escritura. A Escritura está dizendo assim, então esse negócio de circuncidar os outros aí não é verdade. Qual a base, irmãos? Não era, não, eu sou apóstolo, eu mando. Tem alguns apóstolos aqui que mandam, em Londrina. Eu mando. Paulo e Pedro não usaram, não. Tiago, que era um presbítero lá em Jerusalém, ele está dizendo, irmãos, essa controvérsia aqui tem que ser decidida na Escritura. E não é a Escritura, está dizendo o que eles estão falando, então acabou. E aí eles decidem, não, a Escritura já decidiu, eles oficializam que a salvação era somente pela graça de Deus. Tudo tem que passar do crivo da Escritura. Pedro está citando aqui o profeta Amós para respaldar isso. João capítulo 5, versículo 39. Alguns usam esse texto para dizer que o exame das Escrituras está errado. Fala, cuidado com a letra, hein? Cuidado com a letra, muita teologia. Eles distorcem o que Jesus quer dizer. João capítulo 5, versos 39 e 40 diz assim, Jesus está falando para os fariseus, que estavam querendo matá-lo. E aí ele diz assim, vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus não está, em hipótese alguma, dizendo que eles não deveriam examinar as Escrituras. Muito pelo contrário. O problema é que o exame das Escrituras deles estavam errados, porque eles não estavam vendo Cristo, que é o centro da Escritura. Não é que ele está dizendo, não examine as Escrituras. É o contrário, examine a Escritura. Se nós não vermos Cristo, aí está errado. Afinal, irmãos, é impossível nós irmos para Cristo para termos vida sem o exame das Escrituras. Sim ou não, irmãos? Como é que você vai conhecer Cristo? Pela Escritura. 1 Coríntios, capítulo 14. A confissão aqui trabalha textos, versículos alternados, porque ela quer focar a importância de entendermos, da defesa de que termos a palavra em nossas mãos para podermos entender o que nós estamos fazendo. E esse é um texto que é um calcanhar de Aquiles para muitos pentecostais, porque ele é absolutamente claro como deve ser o culto na igreja. Paulo está corrigindo as práticas daqueles irmãos da igreja de Corinto, especialmente falar em línguas. Havia uma grande desordem ali, e Paulo está mostrando como deveria ser o culto na igreja. Prestem atenção em como que deveria ser a reunião. Paulo estabelece ali para corrigir um problema. 1 Coríntios, capítulo 14, eu estou enfatizando aqui que ele salta os versículos, a confissão, para dizer que como deve ser a ordem. Versículos 6, 9, 11, 12, 24 e 28. Depois você pode ler o contexto todo. Diz assim, irmãos, ele está falando da importância de saber o que está acontecendo e entender o que está sendo feito. Se eu for visitá-los e falar em línguas que são idiomas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Se eu for falar, se alguém aqui falar em japonês, mesmo que seja da palavra, para que vai servir para nós? É isso que ele está dizendo. Nada. Não vai servir. Aí ele diz assim acontecem com vocês. Por que estava acontecendo lá? Gente se vangloriando de falar em línguas. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar, ou seja, as pessoas não vão entender o que vocês estão falando. Versículos 11 e 12. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês aí em Corinto.
Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, e isso era muito bom realmente, procurem crescer naqueles dons que trazem a edificação para a igreja. Irmãos, vocês estão conseguindo imaginar o contexto? Vocês conhecem alguma realidade assim? O que acontece nas igrejas? As pessoas começam a falar em línguas que não está de acordo com a Escritura, porque são idiomas, e aí as pessoas não entendem o que está acontecendo, elas não entendem o que estão falando, as pessoas não entendem o que está acontecendo, é isso que estava acontecendo, e Paulo está corrigindo isso. Versículo 24, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ou seja, trazendo a palavra, a doutrina e revelação, isso significa o quê? Trazer a palavra de Deus. Ele, essa pessoa que está chegando, por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. Não que as pessoas vão julgar. Deus vai falar por meio das pessoas, quando tu traz a verdade da palavra, rapaz, eu sou assim. Isso é a minha realidade. Eu estou sendo confrontado pela palavra de Deus. Se não houver intérprete, Paulo diz, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Se você tem o dom de línguas naquele contexto, se não houver intérprete, não fale na reunião pública da igreja. É assim. Mais claro que isso, eu não sei como pode ficar. Nós vamos tratar sobre a questão das línguas na confissão mais à frente. O ponto aqui é o seguinte: se os testamentos devem ser traduzidos para a língua de cada nação, para que todos possam entender, qual é a razão de participar de algo que você não entende? Irmãos, está claro isso ou não? Mas alguns vão dizer, mas o texto lá que você não leu, né? Você não leu por causa disso. Diz, não proibai falar em línguas. Não proibais falar em línguas. Sim, não é para proibir. Mas tem que estar debaixo desse crivo. Só fala se tiver intérprete. E outra, só fala se for língua e idioma. Pronto, aí esse crivo você tira tudo que está acontecendo. Não, mas aí também não. Ué, mas você não está falando da Bíblia? Não pode proibir do jeito que você quer ou do jeito que a Bíblia diz que é. Naquele momento, e outro, irmãos, isso é fundamental. Naquele momento eles tinham o Novo Testamento, irmãos? A igreja tinha o Novo Testamento? Não. Paulo está escrevendo uma carta. A igreja de Cristo não tinha o Novo Testamento, irmãos, nos primeiros 100 anos, ou os primeiros 60 anos de história. Eles não tinham o que nós temos hoje. Por quê? Porque Deus estava fechando a sua palavra. Hoje nós temos toda a palavra. Paulo está dizendo, se não tiver intérprete, não fale. Mas hoje, irmãos, nós temos a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não possa usar. Alguns irmãos entendem que Deus nunca mais vai usar isso. Eu não posso dizer, mas eu não posso dizer que o que está acontecendo aí, que está de fora da palavra, é a mesma coisa que a palavra diz. Não é. De onde você tirou isso? De acordo com o exame da Escritura. Eu já participei disso, irmãos. Por isso que a Escritura é a nossa única segurança, irmãos. E um último texto, que é maravilhoso. E como é que nós devemos então crescer, podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Habitar aqui é fazer parte da vida, irmãos, fazer parte do dia a dia, não é só domingo. Habitar ricamente é ter contato constante com a palavra, meditar, ler, meditar, investir tempo, não é perder tempo, é investir tempo. E outro, irmãos, é substituir o tempo. Eu estava compartilhando com o irmão no grupo, depois que o apresentador Boixá, o Ricardo Boixá, eu assisti o jornal, faleceu, a gente não assiste mais jornal, né? Graças a Deus por isso, não estou mais com vontade de ver, não. A gente fica junto, a gente pode ter relacionamento, pode ter tempo com a palavra. Irmãos, é matemática pura.
Se nós não tivermos tempo com a palavra e ela habitar ricamente, e outra, a palavra de Cristo é o Velho Testamento, o Novo Testamento, se ela não habitar ricamente em nós, nada disso aqui vai acontecer e nós vamos falar amém para um monte de bobagem. Ricamente é meditar nos textos, é ouvir os textos. Irmãos, nós temos hoje, estou lavando louça lá, cuidando do filho, ouvindo a palavra. Irmãos, isso é maravilhoso. Ouvindo irmãos que pregam a palavra, ouvindo a palavra. Você tem toda a Bíblia em versões diferentes, com entonações diferentes, com musiquinha no fundo, sem musiquinha. Você pode ouvir, ler a palavra, se encher da palavra. Orar sobre a palavra, compartilhar com os irmãos. Isso é habitar ricamente em nós a palavra de Cristo, para que só assim, irmãos, nós vamos poder adorar a Deus e viver de verdade para a honra e para a glória dEle. Amém? Qual é a aplicação? Irmãos, é uma única aplicação. Nós precisamos ter tempo com a palavra. Com Deus, sim, o Deus da palavra. E Ele fala por meio dela. Que o Senhor nos capacite e nos incomode, irmãos, a termos esse tempo diante dEle, sempre. Quanto mais, melhor. Amém?